Querido, graça e paz, bom dia a todos. Nessa manhã eu quero trazer aqui também mais uma palavra. E esses dias eu tenho pensado sobre algumas coisas da minha própria vida, de coisas que estão acontecendo nesse cenário. Uma das coisas que eu tenho feito aqui quase todos os dias, né, de segunda a sexta, é estudar com meu filho, porque a escola que era presencial agora adotou a forma de aprendizado online. Então, a escola tem mandado, né, através do WhatsApp, do computador também, vídeos, recursos audiovisuais, dever para poder fazer, coisas para poder imprimir, e manda os recursos para poder olhar também no próprio livro. Então, o método, né, de aprendizado que era presencial com a professora na sala, agora foi mudado. Isso não é só na vida do meu filho, na vida de muita gente que estuda e que gosta de aprender. E nessa manhã eu quero pensar rapidamente sobre isso, a questão da didática. Eu até fiz questão de anotar aqui, a didática é a ciência do aprendizado, ela estuda formas e métodos com conteúdos, como os conteúdos podem ser ensinados para o melhor aproveitamento. Um dos princípios da didática é que alunos diferentes aprendem de forma diferente, ou seja, cada pessoa tem uma realidade, personalidade, cultura, criação e preferências. Então nós vemos que a didática aí dá essa informação, né? Que cada pessoa aprende de modo diferente, de método diferente, de forma diferente, tendo em vista a personalidade de cada pessoa, a cultura de cada pessoa, a criação de cada pessoa e a preferência de cada pessoa também. E nessa manhã eu quero deixar uma palavra aqui do Salmo 119, no verso 71. Olha o que o salmista deixa aqui registrado. Ele diz o seguinte: foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Em algumas versões diz para que eu aprendesse a tua lei, em outras versões diz para que eu aprendesse a tua palavra. A verdade é que ele diz: foi bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse a tua lei. Quando nós falamos de didática, tem pessoas, né, que são mestres em lidar com essa área. Mas tem alguém que sabia muito aplicar a didática para cada pessoa. Esse alguém é Deus. Então nós vemos que Deus ensinou através dos 10 mandamentos, Deus ensinou através da metodologia, né, de passar para alguém e essa pessoa passar para outras pessoas. Deus também, no Novo Testamento, através de Jesus, teve ali o seu colegiado, a sua turma, onde Jesus, durante 3 anos, pôde aplicar alguns métodos de ensino para aqueles 12 discípulos, falando com eles, falando e ensinando eles fazerem, falando e estando com eles fazendo, eles vendo o próprio Jesus fazendo, e depois eles desenvolveram muito bem isso. Mas no texto que lemos, Davi, o salmista, o escritor desses salmos, ele disse que no caso dele, a forma que ele aprendeu foi através da aflição. Note que Davi também aprendeu de outras maneiras, mas nesse caso aqui, nesse verso aqui, ele está dizendo: olha, para mim, no meu caso, foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse sobre a lei de Deus e sobre o decreto de Deus. O salmista, ele reconhece que no caso dele o sofrimento foi uma forma eficiente de aprendizado. Trouxe a ele maturidade, trouxe a ele crescimento. Ele pôde, no meio da sua aflição, aprender lições que ele não tinha aprendido no momento de paz, no momento que tudo estava bem. E eu quero dizer para você, e eu deixei isso aqui bem claro, que essa não é a única forma que Deus usa para ensinar alguém. Deus usa diversas formas. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Mas é uma verdade que a Bíblia, ela traz algumas orientações quando fala a respeito da aflição. Olha o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos,
no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, capítulo 5, versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, e ora, na esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a tribulação, a aflição, produz perseverança, que depois gera a experiência e que depois gera a esperança. Eu quero, querido, nessa manhã pensar com você sobre isso. O que você tem aprendido com esse momento de caos? O que você tem aprendido com esse momento de aflição? A Bíblia conta a história de Jó também, que Deus usou com ele esse método, o método do sofrimento. E depois que ele perde tudo, ele chega a uma conclusão. E sabe qual é a conclusão que ele chega? Ele chega à conclusão que está registrada em Jó no capítulo 42, no versículo 5, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó aprendeu foi o seguinte, que o único bem sem o qual é impossível viver chama-se Deus. No meio do sofrimento de Jó, ele aprendeu que conseguia viver sem, ele perdeu a família, parte da família, ele perdeu os bens, ele perdeu o amigo, ele perdeu até mesmo a saúde, mas ele descobriu que no meio do sofrimento, a única coisa que não dá para viver é sem a presença do próprio Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para você. O que você tem aprendido com esse tempo? E não é só o tempo do coronavírus, dessa pandemia que estamos vivendo, mas o que você tem aprendido com os momentos de sofrimentos da vida. Nos momentos de sofrimentos da vida, nós não precisamos questionar a Deus, nós não precisamos murmurar. A pergunta sábia a fazer é, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esse tempo, com esse momento, com esse sofrimento? Sabe por causa de quê? As maiores lições não acontecem quando o mar está tranquilo, mas as maiores lições da nossa vida acontecem nos mares revoltos da nossa vida e nos mares revoltos da nossa existência. Por isso, nessa manhã, eu quero deixar uma palavra para você. Sempre que você estiver lidando com o sofrimento, pergunte, o que o Senhor quer me ensinar com essa dificuldade? Para o salmista, no caso de Davi, esse foi um método de Deus para que ele aprendesse a verdade bíblica. E aprenda uma coisa, o Senhor não permitirá que nenhum dos seus filhos seja afligido, senão para acrescentar algo de especial e de valor para a sua vida. Nessa manhã eu quero deixar essa palavra para você e quero pedir que você depois compartilhe essa palavra e coloque aí nos comentários quando você vê essa palavra, o que você está aprendendo com esse tempo? O que Deus está nos ensinando com esse tempo? E nós podemos ver que Deus está ensinando muita coisa a cada um de nós, de modo geral, e algumas coisas de modo bem específico. Eu tenho aprendido, sabe o quê? Que o Criador é maior do que a criatura. Que o Criador é mais importante do que tudo aquilo que foi criado. Eu tenho aprendido que nesse tempo, querido, o maior bem que alguém pode ter é a sua saúde, é a presença de Deus e é a companhia da sua família. Deus está nesse tempo. Se Deus pudesse usar uma buzina, tocar um trompete, tocar alguma coisa, Ele estaria nos alertando de maneira especial com esse tempo, com lições de modo geral, mas com coisas particulares de cada um de nós. Fica aqui o meu abraço, um forte beijo no teu coração, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família.